Olá você, aqui professor Chalegre Filho mais uma vez. Shalom Aleichem, paz seja com você. Este é o nosso canal, o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Ele de fato é o único caminho que nos conduz à vida eterna, à salvação. Ele mesmo disse, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o nosso caminho, o caminho perfeito, o caminho seguro, o caminho de paz e de vida e vida eterna. Hoje eu quero tratar de um assunto com você um tanto interessante. Vamos falar sobre um órgão do nosso corpo que pode ser letal, fatal, pode destilar ódio, veneno, mas também pode falar de amor, de paz, pode ser uma bênção. Conforme nós usemos esse órgão, podemos estar abençoando ou maldizendo. Infelizmente, nós temos presenciado através da internet muitos falando sobre coisas e sobre pessoas. E quando falam sobre pessoas, muitas vezes é só para denigri-las, para injuriá-las e causar uma certa vergonha. Então, eu quero que você venha comigo e nós vamos ver aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 26, que diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser quem quer que seja, que se considere religioso, mas não consegue refrear a língua, pôr um freio na língua, está se enganando. Essa sua religião não tem valor algum. E o que a gente vê de pessoas xingando, maldizendo, falando mal dos outros não é brincadeira, não é? Infelizmente, pessoas que deveriam dar o exemplo do bom falar, da virtude, com palavras mais polidas, infelizmente, falam coisas absurdas, tristes, horrorosas. Então, aqui está o conselho para você. Refreie a sua língua, porque senão você vai ficar se enganando, achando que a sua religião é uma coisa boa, quando de fato sua religião não tem valor algum. Isso me lembra um fato, eu estava lendo certa vez sobre Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi entrou no trem que ia para uma certa localidade, ele iria se apresentar nessa localidade para a qual ele estava indo, e no trem um rapaz muito desaforado ficava falando em voz alta, vociferando e cuspindo no assoalho do trem e falando bobagens e dizendo que ele iria se encontrar com o mestre Gandhi, que era um homem justo, correto e que ali só tinha gente que não prestava. Então o sujeito estava realmente eufórico. E Gandhi, ali disfarçado, não é? Ou no meio da multidão, na sua simplicidade, ninguém percebeu que era ele. E tudo bem. E aí ele tentou falar com o rapaz, disse, moço, suas palavras são muito ásperas, não seria bom que você refletisse antes de falar? E o rapaz vociferou mais ainda e falou palavrões, de maneira que quando chegou a determinada estação, Gandhi estava descendo e ali a imprensa, muita gente aguardando a sua chegada. E o rapaz que estava ao lado de Gandhi, ele
desceu do trem, viu aquele alvoroço, as pessoas correndo para lá e para cá, porque queriam ver Gandhi. E aí, quando Gandhi tira o pano que estava sobre sua cabeça, não é? O seu manto, aí todo mundo percebeu que era Gandhi, inclusive aquele rapaz. E agora Gandhi olha para aquele rapaz, para aquele moço, e aquele moço ficou envergonhado. Envergonhado. Estava diante daquele que ele considerava mestre, seu mestre, e estava agora envergonhado porque havia falado coisas inadequadas. Que triste, não é? Que triste. Então, muitas vezes a pessoa pode dizer que ela serve a Deus, ela serve ou ela segue alguma religião, algum líder religioso, e infelizmente as suas atitudes, suas maneiras, principalmente no falar, não condizem com aquilo que de fato ela diz ser. Então fica aí o alerta para cada um de nós, para que não venhamos incorrer em erro semelhante. Então, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, vale de nada. A sua profissão de fé não vale nada. Tem muita gente falando aí de Jesus, não é? Que Jesus salva, que Jesus ama. Tem gente aí que entra em debates pelas redes sociais e tal, debatendo religião com um e com outro, mas suas palavras são ásperas, duras, e a gente observa que há um veneno ali, algo terrível. Religião não é apenas seguir algumas regras ou rituais. Não. A verdadeira religião de quem segue a Jesus se reflete nas suas ações e na sua língua. A boca fala daquilo que seu coração está cheio. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins, descontroladamente, isso mostra o que realmente governa a sua vida. Há muitos aí que infelizmente estão sendo governados por um outro espírito, mas não o Espírito do Senhor. Eles podem até usar o nome de Deus. E aí Jesus mesmo diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que triste isso, não é? Triste, muito triste. A verdade é que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós temos nossos tropeços, só que alguns são tropeços assim, muito visíveis e que realmente fazem outras pessoas tropeçarem, não é? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha que interessante, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, aquele que não consegue dominar as suas palavras, como terá poder para dominar seu próprio corpo, seus desejos, seus sentimentos, não é? A verdade é que todos nós somos falíveis, podemos tropeçar, é verdade. Às vezes nos descuidamos e dizemos algo que não deveria ser dito. A língua pode ser venenosa, sim. Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, você ganha grande domínio próprio. E eis que aí está um dos frutos do Espírito, não é? Aliás, um dos gomos do fruto do Espírito, que é domínio próprio ou temperança, não é? A tentação para pecar com as palavras é muito grande. Às vezes você vê algo, você fica exasperado, você fica irado com aquilo, e a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Então você fica irado com aquela atitude. Quantas vezes você vê alguém praticando algo e você fica realmente ali tentado a falar alguma coisa? E infelizmente a gente vê tanta coisa ruim, não é? Através da televisão, através da internet, onde você vê assaltos, brigas, contendas, lutas, assassinato.
e aí você fica torcendo para que aquela pessoa que fez uma coisa errada, ela possa ser punida, e aí você usa uma expressão, deseja a morte daquela pessoa, o que é lamentável, não é? Um cristão jamais deve desejar a morte de quem quer que seja. Ah, mas fez isso de mal, é um bandido, é isso e aquilo outro. Olha, cuidado com as palavras. Quem é você? Quem sou eu para usarmos tais palavras contra alguém? Somos melhores? Às vezes queremos, não é? Com as nossas palavras, nos tornar melhores que os outros, mas uma vez que você critica alguém, uma vez que você maldiz alguém, você está sendo pior do que aquela pessoa, muito pior. E a tentação para pecar vem, ela é grande, principalmente se você não tem como controlar a sua boca, né? A sua língua. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, de pecado, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3,6. Olha que coisa triste e terrível, né? A língua é um fogo. Então, pega aí uma água gelada e põe na boca para resfriar essa língua. As palavras têm uma tendência a se descontrolarem. Às vezes você está falando com alguém e, como fogo, uma vez que você acende ali uma faísca, vamos dizer assim, né? Aí aquilo vai pegando fogo, vai se incendiando e vai, até que, lamentavelmente, se torna um fogaréu e tão grande que você não tem como controlar. Começa ali uma faísca, numa palha, numa floresta, e daqui a pouco toda a floresta está em chamas. Assim é a língua. Suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado, ore. Isso faz-me lembrar de algo que li também, que diz o seguinte: um certo homem pegou um saco cheio de penas e pediu a um certo servo para levar esse saco de penas a uma grande montanha. E ao chegar ao topo da montanha, esse cidadão teria que então jogar as penas para o ar. E o vento soprava forte, de maneira que ao chegar no topo e jogar as penas ao ar, o vento espalharia essas penas por muitos e muitos lugares. E então, depois que o cidadão voltou, o chefe, vamos dizer assim, ou o líder, ou aquele homem de poder e autoridade, disse ao seu servo, né? Agora você vai e busca e recolhe todas as penas de volta. Ah, meu senhor, mas isso é impossível. É impossível? Pois é, assim são as palavras ditas. Quando você calunia alguém, ou mesmo que não seja calúnia, que você fala alguma coisa que deveria frear a língua, fechar a boca e não falar sobre a vida de ninguém. E aí você solta aquelas palavras e agora não tem como você ir lá e recolher todas as palavras, porque essas palavras caem em vários tipos de ouvidos. Caem em ouvidos que muitas vezes entra ali a palavra e aí entra no ouvido, sai pelo outro. A pessoa não dá tanto interesse, ela não tem interesse nisso, então não dá guarida a esse tipo de coisa. Já outros recebem aquelas palavras e ficam ali
ruminando aquelas palavras, não é? E fica, puxa, mas eu confiava tanto em fulano, nossa, eu gostava tanto dele, puxa, mas agora fulano falou isso dele, meu Deus, eu confiei nessa pessoa, será que é isso mesmo? E aí a pessoa começa a inferir determinadas situações sobre a outra, e isso faz com que amizades sejam desfeitas, relacionamentos se acabem, enfim, cria uma série de coisas ruins. Por quê? Porque alguém falou mal do outro. Você não tem o direito de falar mal de quem quer que seja. Se não for para falar o bem, não fale. Ah, mas eu vi fulano que fez isso ou fez aquilo outro, então me disseram. Sabe uma das piores coisas que existe? É esse tal de ouvir dizer. Ouvir dizer. Tá, você ouviu dizer de quem? Da própria pessoa? Não seria muito mais fácil, se você tem algo com alguém, ir até essa pessoa, conversar com ela e ouvir dela mesma? Este é o conselho que é dado na palavra. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele, conversa com ele. Caso ele não te ouça, leva uma testemunha, 2 testemunhas, né? E caso essa pessoa não ouça, não queira atender, aí leva o caso à igreja. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nada disso ocorre. Esse contato prévio, esse contato não houve. E a pessoa fica agora falando, dizendo coisas que ela não sabe ou porque simplesmente ouviu dizer. Lembre-se que uma moeda tem 2 lados. E quando alguém conta uma história sobre outra pessoa, seja ela verdadeira ou não, existe também o outro lado. Uma língua consistente. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3, 9 e 10. Meus irmãos, não pode ser assim. Jesus disse, seja o falar de vocês, sim, sim. Não, o que passa disso é de procedência maligna. Mas algumas pessoas se enchem de razão e começam a falar mal dos outros. Elas têm o desejo, a língua coça. Elas têm que falar mal dos outros, elas têm que caluniar, ou elas têm que contar sempre um caso, sempre alguma história sobre a vida da pessoa. Elas nem sabem, de fato não conviveram, não sabem de nada e aí ficam inferindo juízo sobre a vida de outras pessoas. Muitas vezes nem reparamos nas nossas contradições, não é verdade? Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece algum respeito, tal como Deus merece. Pelo menos por motivos de consciência. É bom procurar ser sempre uma pessoa que leve bênçãos com suas palavras. Bênçãos. Que as suas palavras sejam palavras de bênçãos. E quando alguém vem conversar com você sobre outra pessoa, você simplesmente não ouve ou então diga assim, tá, peraí, você já conversou com essa pessoa sobre isso? Já falou com ele sobre isso? Ah, não e tal. Então, não tenho que lhe dar ouvidos. Se você não conversou com a pessoa, por que eu tenho que querer saber disso? Isso não me interessa. Não me interessa saber da vida de ninguém. Cada um vai prestar contas a Deus da sua própria vida. Aquele que fez coisas boas, amém. Aquele que fez coisas más, vai prestar contas a Deus também. Então, não é essa a questão, né? De eu falar dos outros. Eu tenho que falar de mim. E se alguém quiser saber realmente, de fato, sobre minha vida, venha a mim, porque eu tenho muito mais coisas para falar do que qualquer outro. E não outra pessoa falar a respeito da vida de quem quer que seja. Então, controlar a língua
A gente precisa, a língua é um instrumento terrível. E a gente tem vários versos na Bíblia sobre a língua, tá? A língua tem grande poder. Com a língua podemos, como já falei, abençoar ou maldizer alguém. Com a língua você enaltece ou você também destrói, né? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos 34, versos 12 e 13. Aqui o conselho. Já vimos lá em Tiago, 3:2, diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que maravilha, não é? Então assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Se coloca o freio, claro, não estou incentivando ninguém a fazer isso, estou apenas dizendo uma coisa que é de costume já desde que se usa animal para determinados fins. Não é o meu caso. Então, você controla o animal. Também, como exemplos, navios, vamos tomar como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, isso aqui é bíblico, tá? São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versos 3 a 6, que nós já lemos, E aqui ele continua, Tiago 3, 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Que triste, não é? Aí ele diz: com a língua nós bendizemos a Deus, também maldizemos o nosso irmão. Salmos 39, 1. Eu disse, vigiai, ou seja, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Será que isso não pesa? Ou muitos já não sentem mais o toque do Espírito Santo e entregues a um sentimento doentio de revolta, de revanche, de luta, de ira, não conseguem enxergar o que estão fazendo. Lá em Salmos 139, 4, o salmista diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, aquilo que está lá na sua mente, no recôndito da sua mente, Deus conhece. Deus conhece. Salmo 35, 28, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Como você tem usado a sua língua? Para proclamar a justiça? Não. Muitas vezes não. Não é o que eu tenho visto e escutado através dos canais do YouTube, das redes sociais, de muitas pessoas. Repito, não estou citando o nome, nem o farei. Mas há muitos que deveriam dar o bom exemplo, frear a língua, controlar a língua, mas não conseguem. Olha, a boca do justo profere sabedoria,
e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Bonito isso, né? Muito bonito. Então, queridos, vamos aprender. A Bíblia está cheia de conselhos para nós. Salmos 12, 3 e 4. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? E assim agem muitos, não é? A língua é minha, a boca é minha, a vida é minha, eu falo o que eu quiser, digo o que eu quiser e acabou. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Não é assim. E não deve ser assim. Temos escutado palavras chulas, torpes, de lábios de pessoas que deveriam nunca pronunciar tais palavras. E aqui diz, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. E o salmista, ainda no Salmo 122, diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Que essa seja a nossa oração, não é? Que Deus nos livre das línguas maledicentes. E que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, se você não controla a língua, você é um insensato ou uma insensata. Não consegue controlar a língua. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. Que lindo, gente. Provérbios 12, 18, não é? Agora 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Muito bom. Que Deus nos ajude. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até ossos. A língua o quê? Branda. Quebra ossos. Não precisa ser áspero. Não precisa falar absurdos, não é? Então que Deus abençoe você e a mim também, e que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos controle de maneira que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras de bênçãos. Deus abençoe você e a sua família. Shalom Aleichem. Paz seja com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, mas não tem certeza se está, confira aí. De repente você não está mais inscrito no canal e aí você se reinscreve. Então, que você possa ter a presença de Deus. Também toque no nosso sininho ali, né? Clique no sininho para receber as nossas notificações quando assim a gente postar mais um vídeo, tá certo? Este é o canal O Único Caminho. E nós sabemos que o único caminho é o Senhor Jesus. Fique na paz com Deus.